Tá bom. A gente vai falar. A gente. A gente vai falar hoje de herança e um pouco de composição. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Então, isso é um assunto que, embora vai ter uma quebra por causa da prova, das entrevistas dos projetos e de uma aula para a gente pegar aquilo que a gente perdeu de GitHub, né? Esse é um assunto que faz parte de um grande bloco, onde no fim a ideia é vocês aprenderem um pouco mais sobre o que é polimorfismo. Embora vai ser mais bem definido em outras aulas, tem uma parte da matéria só chamada de polimorfismo. A gente vai começar a ter uma noção do que vem acontecendo na aula de hoje. Então, você pode imaginar que vai ser umas 4 aulas, obviamente tem uma prova no meio, que vai acompanhar vocês com esse grande tema. Né? E, em particular, essas duas coisas andam juntas porque vocês já sabem o que é composição. Vocês já fazem um projeto em que vocês compõem diferentes objetos, diferentes classes para cumprir um certo propósito. Né? Então eu só vou falar isso novamente aqui hoje, mas composição fica muito forte daqui a umas 2 ou 3 anos para a gente falar de interface, né? Ou de classe abstrata. Que é aí que a coisa começa a brilhar um pouco mais. Mas só para definir, hoje vocês veem também quais são os poucos de problemas desse mundo, né? Então, o que é? Na última aula a gente não falou tanto de código, a gente vai voltar a falar de código nessa aula, né? E uma forma de você entender o que é herança, eu já vou falar desde o início, assim, a herança é uma coisa que é muito criticada pelo mesmo motivo pelo qual ela existe, é porque é uma técnica para você definir uma hierarquia de classes. Esse primeiro bug aqui, eu vou até ter um pouco de cuidado com ele, mas no geral, você vai pensar assim, eu quero definir uma hierarquia de conceitos, onde essa hierarquia de conceitos faz algum sentido lógico. Então, assim, uma hierarquia de conceito comum que você pode pensar e que você pode fazer seria todo estudante é uma pessoa e todo professor é uma pessoa, e eu quero colar isso junto de modo que um dos ganhos seja reutilizar código. E por que um dos ganhos vai ser reutilizar código? E eu não estou querendo, embora está o primeiro bullet do slide, talvez por motivos históricos, para mim não é o motivo principal para você usar herança, né? Porque vocês não devem fazer as coisas só para reutilizar código. Tem que ter um sentido semântico por trás do uso de herança. Então isso é uma boa característica, a gente vai ganhar isso de graça. Mas no geral eu pensei assim, eu quero definir hierarquias e essas hierarquias elas têm que fazer algum conceito. Então a gente vai aprender muito o que vão ser superclasses, vamos chamar assim das classes Python, e o que vão ser subclasses, que vão ser as classes filhas de uma superclasse. Então a gente vai estender um pouquinho o nosso conhecimento de classe, né, para entrar no mundo de herança. Então as superclasses na herança, elas devem guardar tudo que é comum. Então se eu falo para vocês assim, existe uma hierarquia, e não pensa essa hierarquia, bom, existe uma hierarquia, onde essa hierarquia quer dizer que toda pessoa, todo aluno é uma pessoa e todo professor é uma pessoa, o que é comum entre alunos e professores? O que é comum em pessoas no geral? Oi? O quê? O quê? Todo o quê? Entendi. Professor, não, é isso que eu tentei abrir um parênteses, mas não é uma hierarquia que o professor está em cima de aluno, nesse caso.
É uma hierarquia que os dois estão abaixo de um conceito geral que é uma pessoa. Todos têm nome. Todos têm CPF. Em algum momento da vida vão ter CPF. Todos vão ter uma altura, todos vão ter um gênero, todos vão ter, sei lá, algum conceito que você queira implementar no seu código. Então, isso é a noção de herança. Agora, pensando no mundo FMG, o que é específico de alunos e o que é específico de professores? Matrícula, RSG. Então, os alunos vão ter RSG e os professores vão ter alguma coisa similar aí, que a gente é avaliado, embora não vamos entrar nesse mundo, mas a gente também tem avaliações de tempo em tempo, de carreira, progressão, etc. Então, embora exista uma noção similar, e embora exista uma noção compartilhada, os dois conceitos do mundo real, a gente consegue separar comportamentos. Então, até agora, como que a gente vem aprendendo, né? Tipo, a criar classes, vocês iriam começar, de alguma forma, vamos falar aqui um arquivo novo, né? Vocês queriam começar de alguma forma criando, vamos para aqui, exemplo, aula.cpp. Vou fazer tudo num C++ só. Então, vocês iriam definir a classe pessoa, onde a classe pessoa tem um atributo onde a classe pessoa tem um atributo nome, ou melhor, vocês dizem a classe aluno, onde a classe aluno tem um atributo nome, e a classe aluno tem algum atributo aqui RSG. Então, isso seria a definição de vocês inicial, onde teria aqui algum método público double, sei lá, set RSG, para setar o RSG do aluno. Só lembrando que eu estou fazendo sem ponto H, então por isso que o código fica aqui, então. Porque na prova, que a gente está perto da prova, alguns exemplos vão ser sem ponto H. Então se acostumem com as duas formas de ver uma classe, ou definida de forma autocontida, ou definida com ponto H e sem ponto H. Meio que por espaço também. Aí você vai definir uma classe public, não, public, aluno. Aí você tem aqui um std, dois pontos, string, nome. Então, o aluno, quando é criado na UFMG, ele só tem um nome, nada mais do que isso. O RSG, nesse momento, vai ser igual a 0. O aluno só tem um nome e o seu RSG. E depois, a cada fim de semestre, alguém vai chamar esse método aqui e vai colocar uma nota no aluno. Então, eu defino aqui a minha classe aluno. Tudo certo. Aí você vai dizer assim, vai existir uma outra classe, que novamente estou fazendo o mesmo arquivo só por questão de espaço, não é uma boa prática. Vai existir uma outra classe professor, onde essa outra classe professor também vai ter um nome, e essa outra classe professor também vai ter, vamos dizer assim, um salário dentro da FMG, já que a gente trabalha aqui, né? Então eu tenho duas classes, e vai ter aqui um método público, vai ter uma progressão salarial, alguma coisa, então vai ter um método para... Opa, aqui é void, desculpe. É void. Vai ter um método void para setar o salário. E aqui a gente vai fazer salário igual a novo salário. Então, ok. Definir dois conceitos do mundo real. Duas classes simples com dois conceitos do mundo real. Uma classe professor, que seta um salário, e uma classe aluno, que seta um RSG. Aí você continua programando o seu código. Opa, fez isso? Ah, não, isso é o autocomplete, né? Por causa da resolução do... Aí você continua programando o seu código, aí você fala assim, não, agora eu preciso imprimir o nome do aluno.
Então agora eu vou criar um método para receber ou para retornar o nome do aluno. E aqui eu criei um método getNome, que nada mais faz do que retornar o nome do aluno. Lembrando, quando tem uma pausa, que os métodos com get geralmente são para acessar uma variável. E os métodos com o nome, só o nome, é sério. São para mudar uma variável. E você fala, não, eu também preciso do nome de um professor. Então você vai lá e cria um método para receber o nome, para retornar o nome de um professor. Tá claro o exemplo até agora? Alguma dúvida? Não seja... Ok? Certo. O que foi que eu fiz aqui? Eu repeti um código. É isso que eu ia falar. Assim, eu estou repetindo o código. Então, se eu estou repetindo o código, eu não estou reutilizando o código. Entendeu? Seria bom eu ter uma forma de não ter que implementar esse getNome para cada tipo de pessoa nova que for criada. Porque eu vou criar em algum momento uma classe funcionário. Então vai ter uma outra classe aí no seu código em algum canto, que vai ser uma classe funcionário, em que eu vou ter que novamente definir um nome e um método getNome. E a coisa só vai ficando cada vez mais repetitiva. Então, se você tem um conceito que faz sentido no mundo comum, se você tem uma hierarquia que faz sentido no mundo comum você representar em código, e você vai ganhar reutilização de código com isso, é um bom sinal que você poderia estar pensando em usar herança. Vocês não vão sempre usar herança, mas é um bom sinal que você deveria estar pensando em usar herança. Porque no mundo de herança, talvez pensando aqui do mais escuro para o mais claro, né? Cada classe ela vai acabar herdando comportamento de outra classe. Então, quando você criar uma classe A, essa classe A vai vir junto de tudo que é o código da classe B, que vai vir junto de todo o código da classe C. É um conceito que parece fantástico, mas é um conceito também que pode levar para muitos bugs e para muitos problemas, como a gente vai explorar durante essas duas primeiras aulas, né? Então, os atributos, e vai ter o exemplo de herança. Então, os atributos e métodos herdados vão ser visíveis para todos do nível mais baixo. Pensando aqui nesse diagrama que a classe A, como vai vir com a classe C, ou talvez o contrário, vai ser se a classe A for a mais baixa, essa figura vai seguir, né? Se a classe for a mais baixa, ela vai pegar tudo que vem da classe C. Então, todo mundo que é uma pessoa vai vir com o código da classe pessoa. E uma classe, ela vai conseguir, e você vai herdar os atributos, você vai herdar os métodos, você vai herdar os atributos e os métodos, as assinaturas. Não sei se tem muito mais para herdar aqui, né? E diferentes subclasses podem herdar de mais de uma classe. Então existe a herança simples e também existe a herança múltipla. Qualquer pessoa que usar a herança múltipla no meu projeto vai ser fortemente penalizada por isso. Tipo, herança múltipla é um conceito que vocês não deveriam utilizar. E eu vou mostrar isso durante a aula de hoje, porque é uma coisa um pouco esquisita. Então, quais são os benefícios, né? A gente vai compartilhar as similaridades, a gente consegue preservar as diferenças, vai, como sempre, né, assim, motivando a população, facilitar a manutenção do sistema. Então, a gente vai ter menos código repetido, e muito código repetido é um problema. Tipo assim, quando você começa a copiar e colar código de um lado para o outro, e sempre repete aquele mesmo trecho de código, se esse um código estiver errado, aí vocês se deram mal. Entendeu? Tipo, vocês vão ter que sair catando esse código durante o resto do seu sistema. Então, reutilizar código é uma boa coisa, embora vocês não devam usar herança só por causa disso, e vai minimizar a quantidade de locais em que vocês vão alterar esse código. Então, em UML, ou pelo menos naquele UMLzinho simples, né, que a gente começou a ver na última aula, a brincadeira vai ser mais ou menos essa. Vai existir uma superclasse,
Então aqui já um diagrama um pouco diferente do diagrama da aula passada, né? Então vai ser uma superclasse, onde a classe estudante, diferente da aula passada, não é que ela contém uma pessoa. Então, assim, uma classe, quando contém outra, ela vai fazer uma composição com outra. A classe estudante, ela é uma pessoa, então pessoa é a superclasse, e a classe professor também é uma pessoa, que vai ser aqui a subclasse. E como é que funciona esse códigozinho em C++, né? Então, só para mostrar o primeiro exemplo, deixa aqui guardado. Eu vou criar, agora mostrar um exemplo com mais arquivos, né? Eu vou criar uma classe. Eu não queria isso aqui, não. Deixa eu tirar isso aqui do meu projeto, só rapidinho, porque eu não queria isso no meu projeto. Então eu vou criar uma classe pessoa, em que essa classe pessoa, deixa eu simplificar ela aqui um pouco, porque ela está com um exemplo mais complicado para o futuro da aula. Em que essa minha classe pessoa, ela vai ter uma string nome, ela vai ter um construtor, igual a toda pessoa, igual a maioria dos objetos, tem um construtor para definir esse nome. Esse nome vai ser constante, simplesmente porque eu estou assumindo que você não pode mudar de nome no meu sistema. Se você quiser mudar isso, você pode mudar um nome constante aqui. E esse método vai ser constante simplesmente porque eu não quero que ele altere a memória. Isso não tem muito a ver com o assunto de hoje não, né? Mas aos poucos eu vou começar a colocar assim umas boas práticas nos slides para eles ficarem mais claros. A gente já falou de const em atributo e em método. Então quem assim não entendeu ainda é só porque eu não consigo mudar isso e esse método não consegue alterar a memória. Não tem tanto a ver com a aula não. Tá claro a pessoa como ela é? É uma classe bem simples, né? Alguma dúvida? Pode falar quem tiver dúvida, assim, alguma coisa. Conste, não conste, qualquer coisa assim. Oi. Pode dizer. Como assim? O método de não consegue trabalhar? Porque ele é constante. Ele não consegue escrever. Só consegue ler. Lembra quando a gente fez algum... É. Não sei, velho. Eu não sei se isso vai compilar. Tem uma diferença, porque em C++ tem uma coisa um pouco chata, pelo menos para... Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Entende? E a coisa muda um pouco de sintaxe, se for um ponteiro, se for um... se você está dizendo que a referência ou o ponteiro é constante ou se o valor é constante. É uma coisa mais avançada. No fim, está ok. Aqui vai estar ok no fim. Tá certo? Vamos deixar... Eu posso estar vendo no próximo, depois da aula, se eu consigo compilar um exemplo com isso, estando no início, e tentar aliar a diferença. Porque existe sutis diferenças às vezes, por causa de C++. Tá bom. Então aqui está a minha classe. O código da minha classe, que também vai ter um método a mais, que eu vou tirar, só que ele é um pouco maior. Porque ele já é o método final que eu tenho no meu código. Então a minha classe cria uma pessoa, tem um método getNome, que só faz retornar o nome dessa pessoa, não faz nada mais do que isso. Tem um construtor também, que a gente explorou rapidamente algumas aulas atrás, e eu vou voltar para ele também. Onde esse construtor é um pouco esquisito. Por enquanto, você pode imaginar que ele é equivalente a você fazer isso aqui. Tipo, vai ser a mesma coisa de você fazer isso. Embora vai dar um errinho aqui em C++, mas assim, eu só estou setando a variável nome, o atributo nome, para o nome que eu recebo nesse meu construtor. Mas vamos deixar assim por enquanto. Então eu construí aqui a minha pessoa.
E em algum momento dessa brincadeira eu vou falar, ok, como o estudante ele já está pronto, como o estudante aqui ele já vai estar com tudo certo, só vou apagar isso aqui, eu vou criar, tira o zoom, volta para o normal, me obedeça. Eu vou criar aqui um professor. Então eu venho aqui, vou criar um novo arquivo, professor.h, onde meu professor tenho que querer se não definido PDS2 professor h define PDS2 professor h and if blá, blá, blá. Então vamos lá. Então eu crio a minha classe professor. E o que é que eu vou fazer agora com essa minha classe professor, né? Eu vou dizer só por esse um exemplo que todo professor também herda uma pessoa. Pronto, parou de dar erro de combinação. Então todo professor vai ser uma pessoa. Isso é a sintaxe que eu estou usando aqui. Eu tenho que fazer include do outro.h, obviamente, eu estou referenciando esse outro.h do meu projeto. Nessa minha classe, né? A gente já viu alguns exemplos disso também. E todo professor é uma pessoa. E por enquanto, o meu professor ele está bem vazio, né? Ele não tem nada demais. Aí eu vou pensando aqui, o que é que um professor vai ter? Então o professor vai ter um double salário. O professor vai ter um método público, get salário. E o professor vai ter um método público, void set salário. Oi? O get salário pode ser void? Não. Pode ser const. A gente está brincando de const, né? Então, vamos... Não, pode ser, que ele não vai. Tá bom. Então eu vou criar aqui a minha classe. Certo? E a gente vamos focar, porque o exemplo vai crescer. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Pode falar. Classe e implementação dela é uma boa prática de implementar em .h específico. É uma boa prática sempre usar um ponto .h e um ponto .cpp, porque a gente está fazendo um projeto modular. Então, assim, um vai ter que usar o outro. Por isso tem o include. O quê? Por essa aula, sim. Na próxima aula eu vou falar talvez um pouco mais de outras formas de fazer, entende? Esse herança. Você pode fazer a herança de forma diferente, entende? Em C++. Em outras linguagens não, mas você pode meio que assim, herde só o que é o protector, herde só o que é, mas é mais... Vamos por partes. Então criei aqui o nosso... Pode falar, professor. Criei aqui o nosso professor.h. Então eu vou criar o professor.cpp, que eu tenho que implementar esses dois métodos, né? Então eu vou criar um include professor.h e eu vou fazer o nosso professor, dois pontos, professor. Não fiz o construtor, né? Então tem que ter aqui um construtor. Vou fazer em construtor por enquanto, ver se funciona. Vou criar o nosso get salário, que só retorna um salário. Então isso pode retornar o salário do professor. E eu vou criar um método const, como vocês falaram, né? Deixa a coisa em paz. Vou criar um método get salário, set salário, void. Set salário, que vai ter aqui um novo salário.
E aqui vai fazer dis.salário igual a novo salário. Vamos tirar algumas dúvidas por enquanto. Se eu fizer isso aqui ser const, isso aqui deveria dar um erro, porque eu não posso mudar a memória. Entende? Aqui, peraí. Isso aqui vai dar um erro, porque eu não posso alterar a memória. Eu não posso escrever, eu não posso mudar o estado do objeto. Então, um método que é const, ele não vai mudar o estado do seu objeto. Então, vamos voltar para como era antes. E aqui eu tenho o meu professor criado, né? Então, vamos pensar agora no main, que eu vou ter que talvez guardar esse main aqui do exemplo. Eu vou voltar para ele depois, mas vamos criar aqui um main, onde esse main vai usar o nosso professor.h. Esse meu main... Deixa eu fazer isso de outra forma, porque isso aqui é tão feio. Fechar isso aqui. Esse meu main, vou renomear ele por enquanto. Rename. Eu devia ter criado uma pasta inteira nova, né? Mas esse meu main, ele só vai fazer um include professor.h int main return 0 e ele vai criar um professor novo Eu não criei o construtor, peraí. Então, eu não criei o construtor. Você tem razão. Então eu vou ter que criar o meu professor std:2.2.string nome. Mas eu queria mostrar um exemplo mais simples. Mas tá bom, vamos fazer assim. Eu sei que eu não implementei o construtor ainda. Eu vou implementar ele já já. Mas eu criei aqui o meu professor. E olha o que eu posso fazer nele. Eu consigo pegar o nome, eu consigo pegar o salário e eu consigo setar o salário. Mas eu implementei algum método getNome no professor? Não. Então de onde é que vem esse método? Da pessoa. É só isso. Eu estou reutilizando o código. Então quando eu chamar aqui um getNome, o meu getNome, assumindo que tudo aqui funcione bem, agora eu vou ter que construir o meu construtor, né? Então eu vou ter que criar assim um professor, professor, std:2.2.string nome, pessoa, nome. Então, quando eu criar esse meu construtor, que eu vou explicar ele já já, eu sei que a coisa está ficando um pouco complicada, mas quando eu criar aqui esse meu construtor, eu consigo usar essa classe e quando eu compilar esse código, ele vai dar erro de compilação, porque eu tenho o meu main aqui esquisito, né? Eu tenho o meu outro arquivo main. Deixa eu mover isso aqui para outro canto por enquanto. Ele vai compilar o meu código, construir o professor, o aluno e tudo mais. E quando eu rodar o meu código, ele vai imprimir que o nome do professor é Flávio. Então esse foi o truquezinho que a gente fez até agora. Então alguém tem alguma dúvida no exemplo? Eu vou explicar nos slides a ideia por trás. Então, qual é a mágica aqui, né? Tipo, que vem acontecendo. Eu crio uma classe, que é chamada da nossa superclasse. A nossa superclasse, ela vai definir tudo que é... Não, eu tô vendo porque esse aqui está virtual, esse getNome. Ela vai definir tudo que é comum entre as linhas... Isso aqui não precisava ser virtual nesse exemplo, não.
Mas bom, ela vai definir tudo que é ela vai definir tudo que é comum entre o meu código. Eu crio aqui a minha subclasse, onde essa minha subclasse vai se preocupar em implementar tudo que é específico do meu exemplo. Então, o nome pertence à pessoa, a matrícula pertence à classe estudante. Então, isso é o que é chamado de herança simples. Todo estudante vai ser, sim, uma pessoa, nesse caso. Quando eu criar a pessoa Flávio ou a pessoa estudante, os dois vão conseguir compartilhar esse código getNome. E note que aqui a pessoa Flávio só recebe o nome Flávio, enquanto o estudante, nesse exemplo, vai ter um nome e vai ter também uma matrícula. Entendeu? Vai ter um pouco além do que a pessoa básica, do que a pessoa normal tem. Ele herda e estende. Então, aqui eu tenho o conceito de herança acontecendo. Os dois tipos têm o método getNome e eu consigo chamar getNome em cada um desses meus exemplos. Então, o meu main agora, já que eu já fiz o meu estudante, né? Eu posso usar aqui o meu estudante.h, que eu tenho aqui no exemplo, e eu posso criar um estudante. João, que tem uma matrícula 1. E agora eu posso chamar o getMatrícula e o getNome do estudante. Mas observem que eu não posso chamar o getSalário. Por quê? Porque o estudante tem nada a ver com salário. Aqui nessa brincadeira. Tipo, ele herda tudo que vem de cima. Não existe herança no nível assim lateral, né? Então eu só pego o código de quem está em cima do meu exemplo. Então todo mundo que está aqui embaixo vai ter um nome e todo mundo que está aqui embaixo vai herdar todo o código do que vem lá de cima. Tá claro? Vou continuar explorando o virtual algumas coisas. Oi. Se alguém herdar de estudante também vai herdar de pessoa, vai. Porque você pode ter, nessa sua brincadeira aqui, talvez fazer de uma forma mais simples, né? Talvez fazer aqui no main mesmo. Eu posso ter assim um estudante da pós que também herda um estudante. Então o estudante da pós vem com tudo que uma pessoa tem e vem com tudo que um estudante tem. E aí isso continua em qualquer nível que você queira. Né? Qualquer tamanho da hierarquia que você queira. Tá bom. Então é isso que eu tenho aqui no getNome. Então a pessoa vai ser um código normal, vai ser uma classe normal. Tudo que ela vai fazer é implementar o construtor que seta o nome e esse método que retorna o que é uma pessoa. Esse construtor esquisito, ele é chamado de um initializer list. Então a função dele é inicializar tudo que é constante ou tudo que você vai herdar. Então, o motivo que ele está surgindo mais forte nessa aula é que ele é muito presente com a ideia de herança e com a ideia de interface. Quando eu implementar o estudante, você nota que o estudante nesse código, ele tem duas coisas para fazer. A primeira coisa que o estudante tem que fazer é construir uma pessoa. É construir a sua parte, que é uma pessoa. Então, ele chama o construtor da pessoa, dizendo que o nome dessa pessoa é o mesmo nome que eu passei aqui. A segunda coisa que essa classe estudante tem que fazer é setar a sua matrícula. Então ele vai pegar a sua matrícula e vai setar para a matrícula que foi passada. Então isso é um pouco estranho, mas como é que isso funciona na prática, né? Peraí, eu vou ter que
Volta aqui. Então, se todo estudante é uma pessoa, vai ter um nome, vai ter o método getNome, a gente já falou sobre isso, né? A gente não implementou o método getNome aqui embaixo. Então, note que eu não tenho código getNome em momento nenhum. Igual o exemplo que eu fiz lá no slide, né? E o que é que esse construtor vai fazer? Antes de você construir o estudante, inicie tudo aquilo que é uma pessoa. Então, chame o construtor do que é uma pessoa. E só depois você vai se preocupar em chamar o construtor ou inicializar a parte do que é o estudante. Alguém falou, professor? Dúvida, alguma coisa? Não? Tá. Então, como é que isso funciona na prática? Também mostrando um exemplo mais baixo nível, né? Então, aqui eu tenho um professor. Vamos talvez fazer com a classe professor. A classe professor vai ter o salário inicial. Então, aqui eu tenho o salário inicial de um professor, que vai ser R$1, por exemplo, do código. Não importa muito no exemplo do código. O meu construtor de professor, a primeira coisa que vai ter que fazer é inicial. O meu construtor de professor, a primeira coisa que vai ter que fazer aqui. Nossa, ficou muito feio. Tá bom, vamos deixar assim por enquanto. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é construir uma pessoa. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Peraí, deixa eu tentar escrever dessa forma. Talvez assim fique mais claro o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir uma pessoa, depois setar um salário inicial. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um include IOStream. Construindo a pessoa. L. Aqui eu vou colocar um textinho só falando, olha, quando chegar nesse método, imprima construindo a pessoa. Quando chegar no método professor, imprima construindo o professor. IOStream. String. Só porque eu tenho toque, eu gosto de colocar os inclusos da sistema em cima. Então, vou construir aqui o professor. Quando eu chamar esse código, assumindo que eu não cometi nenhum erro e tudo compila. Demos sorte? Primeiro, ele constrói a pessoa. Depois, ele constrói o professor. E só depois o código funciona. Então, o processo é, o main vai chamar um construtor. Assim que o main chamar esse construtor do professor, ele vai chegar aqui. Assim que ele chegar aqui, ele vai falar, opa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir uma pessoa. Então, ele vai pular para aqui, vai construir a pessoa, depois volta para aqui, vai construir o professor e depois volta para o main. Tá clara a ideia? Tá. O que é que a pessoa pode ter além de ser uma pessoa? CPF, né? Toda pessoa vai ter um CPF. Porque eu quis que toda pessoa tivesse um CPF. Então, eu tenho que construir a pessoa e eu tenho que construir o CPF. No ponto H vai estar... Para quem tem ansiedade, essas cores são ótimas, né? Tudo vermelho, assim, meio que...
O mundo tá acabando, né? Tá bom. Então toda pessoa tem um. Eu não gosto disso aqui. Tá bom. Então toda pessoa aqui tem um CPF e eu vou ter que construir, setar o nome e setar o CPF. É quase que equivalente a bis alguma coisa igual a outra, entende? Na prática vai ser um pouco mais rápido. É porque se você pensa, pequeno parênteses da aula, se você pensa assim, que tem duas etapas na alocação de um objeto na memória. Então, isso são as coisas que é muito C++. Para quem falou de linguagem, talvez ache isso muito. A primeira coisa que eu tenho que fazer é alocar a memória daquele objeto. E fazer um malloc, alocar a região que vai morar o objeto. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é chamar o construtor, que é chamar o código que vai estar aqui dentro desse construtor. Ao criar um construtor que faz isso, o construtor clássico nosso, ao chamar o construtor como a gente conhece, só para deixar claro, o que é que vai acontecer? Vai ser alocada a memória, depois de alocada a memória, vai ser chamado esse método, depois de chamar esse método, eu vou passar por todas as linhas desse meu método. Na segunda alternativa, ou no segundo construtor, que quem já está vendo alguns livros e alguns materiais mais tarde já viu isso antes, ao alocar a memória, eu já seto os atributos. Eu poupo uma operação da máquina, que sendo bem sincero, vocês nem vão perceber o que é isso. Mas alguns códigos em C++, tipo fazer herança, vai precisar dessa sintaxe. Entende? É como quem dissesse, aloque ao mesmo tempo, embora a gente vai ver em duas chamadas, aloque a parte professor e a parte aluno de uma forma um pouquinho mais rápida. Tá claro? Pelo menos a ideia da sequência de passos, mesmo se a sintaxe não estiver tão claro, tão óbvio. Então, ok. Então é basicamente isso, que é herança, né? Se você não chamar o construtor da pessoa, você vai ter um erro de compilação. Então, se você não usar aquele initializer para chamar a parte que constrói a pessoa, você vai ter aí um erro de compilação, porque você não pode ter um estudante sem a parte pessoa. Entende? Isso é o que vem do mundo. Eu tenho que construir essa parte pessoa aqui antes de construir a parte estudante. Então, sem chamar isso, a gente vai ter um problema e vai quebrar o nosso código. Então, se vocês param para pensar que tem duas formas de eu alocar, e talvez fique mais claro agora, né? Que tem duas formas de eu chamar um construtor em C++, ou eu chamo um construtor no meu main, ou eu chamo um construtor fazendo um igual, ou eu chamo um construtor direto, assim no objeto, né? Que é um exemplo que eu faço, acho que alguns slides eu faço, mas eu faço menos. É meio que uma sintaxe parecida. Oh, Jesus. Tipo, é meio que uma sintaxe parecida. Tipo, já coloque nessa variável o conteúdo que eu estou chamando aqui. É a mesma brincadeira, né? Então, são diferentes formas de chamar um construtor. Então, já inicie essa variável jogando esse conteúdo aqui. Já inicie a pessoa jogando esse conteúdo aqui. Nenhuma dúvida, tudo certo. Imaginaria mais dúvidas nesse momento. Então, tudo ok. Então, a mesma coisa. Primeiro seta a pessoa, depois seta a matrícula, nessa ordem, e tudo ok. Tudo certo. Você pode ter herança em vários níveis. Então, você pode ter a noção de herança simples em vários níveis aqui. Então, você pode ter o estudante de graduação, você pode ter o estudante de pós. O estudante de graduação vai ter um curso que faz. E o estudante de pós vai ter um nível, tipo mestrado ou doutorado. Todo estudante de graduação e pós é um estudante, porque os dois têm matrícula. Todo mundo é uma pessoa que vai ter esse nome. E só o professor vai compartilhar o nome e vai ter um departamento ou um salário ou algum local onde ele trabalha. Então, quanto mais embaixo nessa árvore, mais especializada eu estou, e quanto mais em cima, mais no mundo geral
eu vou estar. Então, é uma hierarquia mesmo. Então, assim, é uma hierarquia de chamada, de consenso. Quando a gente faz herança, vocês podem, e aqui vai começar o mundo complicado da herança, vocês podem, a partir de agora é bem simples, mas vocês podem fazer o que é uma sobrecarga. Você pode mudar o código que você herdou. Você pode falar assim, não, eu não quero mais usar o getNome que vem da minha superclasse. Eu quero definir o meu próprio getNome. Então eu quero pegar aqui esse meu método, getNome, e eu vou falar o seguinte, não, os professores são uma classe especial e eles vão sobrescrever o método getNome. A pessoa está alguma coisa escrita na minha pessoa. Vou botar aqui um virtual. Então, quando vocês forem brincarem de sobrescrita, é uma boa prática escrever esse virtual na frente. Vou falar um pouquinho dele também em alguns slides. Então, nesse momento eu estou falando assim, eu permito que você sobrescreva. Eu já permiti antes, mas eu permito que você sobrescreva o meu nome e você chame esse método de outra forma. A minha pessoa vai sobrescrever, ou o meu professor vai sobrescrever o método getNome. Então vai ter a mesma assinatura do método getNome, só que com esse override na frente. O meu professor.cpp, se eu achar ela aqui em algum canto, vai dizer assim algo do tipo getNome const professor, dois pontos. Professor. Ah, não, isso aqui só vem na classe, pessoal. Então eu vou ter aqui o meu getNome. Eu vou falar algo tipo assim. Então, nesse momento aqui, quando eu chamar esse método, qual dos dois vai ser chamado? Vamos ver se a coisa compila, se eu não cometi nenhum erro de compilação. Só que brincando aqui no meu código. Ah, peraí, que eu tenho um CPF, né, nas pessoas. Eu comecei a quebrar esse meu exemplo muito, né? Vamos tirar o CPF. Vamos remover o CPF para não quebrar o código lá na frente. Vamos vir aqui no pessoa.cpp. Vamos remover o CPF para não quebrar o código lá na frente. Vamos remover aqui o nosso CPF. Como assim, atributo opcional? Quem perguntou isso, Alice? Pode falar. Tipo assim? Acho que é isso que você consegue fazer em C++. A gente pode ver um exemplo mais complicado depois, mas, por exemplo, quando eu chamar aqui o meu método, vai ser impresso, sou um professor. Então, isso é que é a brincadeira de sobrecarregar. Então, sempre que você for sobrescrever um método, você tem que colocar esse nome virtual na frente. Que é uma coisa que eu também sei que não existe em outras linguagens. Vocês não podem sobrescrever atributos. E vocês também não podem sobrescrever membros estáticos. Assim, aquelas variáveis estáticas que a gente viu algumas aulas atrás, elas não são sobrescritas. Vocês só podem sobrescrever métodos.
A sobrescrita vem no sentido de você ter um comportamento novo e um comportamento diferente. Então, uma coisa que você tem que lembrar é que nomes iguais não definem uma conexão. Só porque duas classes têm o mesmo nome, não quer dizer que vai ser a mesma chamada de método. Não vai ser um sobrescrito. Por isso que tem esse virtualzinho na frente. Na verdade, tem a ver também com o conceito de late binding e early binding da linguagem, né? Eu acho que eu tenho alguns slides sobre isso. Mas, tipo, quando eu falo virtual, o que eu estou dizendo, na verdade, é que, primeiro, você vai procurar o método na classe F. Se o método existir na classe F, você chama ele. Se o método não existir na classe F, você vai procurar na classe de cima, que vai ser a classe E. Se o método não existir na classe E, você vai chamar para cima. Vai procurar na classe A. Se o método não existir na classe A, aí você vai ter um erro. Em C++, já vai ser um erro de compilação. Mas em outras linguagens, poderia dar um erro em tempo de execução. Então, procure aqui, depois aqui e depois aqui. Então, só para mostrar um exemplo de como isso é bacana, aqui no slide agora tem uma classe pessoa, que é a mesma classe pessoa de antes. Não vou rodar esse código do zero, não. Não vou fazer zero, não, já pegaram a ideia. Então, aqui eu tenho a minha classe pessoa. Essa minha classe pessoa vai ter o nome como antes, que não está aqui. Eu consigo fazer isso rápido? Vamos voltar ao mundo para como ele era antes. Já que a gente tem Git. Então, essa minha classe multitrash. Então, essa minha classe pessoa agora, ela tem um nome que eu não vou deixar sobrescrever a princípio. Vou deixar só o getNome. E ela tem um método virtual que eu coloquei aqui como defina meu tipo. Só para o exemplo da matéria mesmo. Assim, é um método virtualzinho com o nome defina meu tipo, só para a gente brincar na matéria. Então, aqui o método defina o meu tipo. A classe estudante vai ter uma matrícula, que vai ter que iniciar essa matrícula, e ela vai sobrescrever o método virtual. E talvez fique claro agora qual é a ideia desse método virtual. Defina meu tipo. Então, está aqui na frente que isso é um override. Isso é uma sobrescrita de método em C++. Esse override, ele não é obrigatório. Quem estiver vendo o livro C++ mais antigo, talvez veja sem esse nome. Mas ele ajuda o compilador. Ele vai dar erro quando você fala assim, opa, eu não estou sobrescrevendo nada. A classe pessoa vai ter o seu construtor normal e vai ter esse defina meu tipo, onde vai retornar, olha, eu sou uma pessoa. A classe estudante vai ter um construtor que inicializa a pessoa, seta a matrícula e vai ter esse método defina meu tipo, onde vai dizer, olha, eu sou um estudante. Os dois métodos são constantes, não alteram a memória. E esse aqui, override, vai sobrescrever o outro método. Tá claro o código? Vou botar um slide. Tá? Esse virtual então está sendo reescrito pelo. Esse virtual começa aqui em cima. Para entender o virtual, você tem que começar da classe que está lá em cima. Quando eu coloco o virtual, é quando eu vou dizer assim. Deixa eu pensar numa forma assim, fazer isso. Olha, a partir de agora, a gente vai entrar no mundo polimorfo. A gente vai entrar no mundo em que você pode ter duas implementações, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1000, dependendo da sua herança para baixo. Você pode ter diferentes formas de implementar esse método. Não é obrigatório, mas vai ter mais de um, certo? É meio como quem dizer, chaveando esse mundo. A primeira forma de implementar esse método vai estar na classe pessoa. A segunda forma vai estar na classe estudante. Pense assim por enquanto. Tem mais detalhes sobre isso. Mas para ver se está clara a noção, se você estivesse ligando esse chaveamento. Tá.
Mais dúvidas? Virtual é necessário quando a gente usar referências e ponteiros para fazer late binding, que vai estar daqui a alguns anos para frente. Não é 100% necessário, não. C++ é uma linguagem que chega muito perto da memória. Então, talvez eu possa desenhar um diagrama depois que ajuda um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. E aqui eu tenho meu código, finalmente. Então, olha o meu código, como ele funciona. Só abrir aqui com um zoom um pouco maior também para ajudar quem está mais no fundo da sala. Existe uma função nesse código, onde essa função recebe uma referência para uma pessoa. Então, essa função recebe uma referência para a superclasse. Isso não é uma referência para a subclasse. Não é comercialzinho, é uma referência. E vai chamar esse método aqui, defina o meu tipo. Eu tenho um main que vai criar a pessoa Flávia e vai criar a estudante Jane Doe, aqui, com matrícula 2018, alguma coisa. Eu tenho duas linhas no meu main que vai chamar aquele método define o meu tipo. E eu tenho duas linhas aqui que vai chamar a função para a pessoa e para o estudante. Então, a primeira coisa que o método faz é imprimir no main, e a segunda que ele faz era chamar a função f lá. Então, está aqui o mesmo método. Tem o f, essa é a referência, define o meu tipo. Tem que abrir problema. E aqui eu preciso fazer a minha chamada. Qual vai ser a saída desse código, vocês acham? O que é que vai ser impresso aqui nesse meu código? Ninguém? Lembrando, a pessoa fala sou uma pessoa. O estudante fala sou um estudante. O que é que vai ser impresso aqui nesse código? Sou uma pessoa. E aqui? Quando eu chamar aqui a primeira chamada, vai imprimir o quê? Que isso é uma pessoa. E a segunda chamada que passa o estudante? Ele vai pegar a mais específica primeiro. Então ele vai chamar o main, sou uma pessoa, sou um estudante, vai chamar o f, sou uma pessoa, e vai chamar o f de novo, sou um estudante. Então esse método, o que é a brincadeira e a ideia de polimorfismo, né? Para deixar claro agora. Note que esse método recebe um tipo mais geral, chama a função desse tipo, só que dependendo de quem foi o objeto antes, a função muda o comportamento. Polimorfismo é basicamente isso. Eu tenho duas formas de implementar esse defina meu tipo. Isso fica muito bacana quando a gente fala assim, por exemplo, muito comum numa interface gráfica. Olha, eu quero desenhar um objeto na tela, mas eu não sei desenhar esse objeto na tela. Cada objeto sabe se desenhar. Então eu só chamo um método draw, alguma coisa, e cada pessoa cuida da sua própria implementação. Isso vai seguir a gente um pouquinho em algumas aulas. Então isso aqui seria o primeiro exemplo. Eu tenho um comportamento diferente para uma chamada, e qual vai ser chaveada vai ser um pouco assim em tempo de execução. Mas o Overton tem que estar escrito só na primeira função da classe. Nossa, faz uma pergunta muito específica, mais. Eu escrevo em tudo, mas... Essa aí tem o virtual. Tem. Mas vai. Aí. Não, mas aqui é a implementação. Aqui não é ponto H, não. Aqui é ponto CPP. Mas é o estudante ali. Mas o estudante foi definido antes. É porque essa separação ponto H, ponto CPP fica um pouco chata, eu sei, mas só defino antes. Professor, quando você estava falando da motivação da aliança, mesmo na questão da criação da superclasse, porque a superclasse ela agrupa as características comuns entre as várias classes que eu estou usando. Ela não agrupa, ela define, né? Define diferente de agrupar. Porque você pensa que quem agrupa está embaixo. Quem vai acumulando coisa está mais embaixo. Ela define características comuns entre as várias classes, mas se as minhas várias classes, elas vão desde
Isso é um mau uso de herança. Isso não é um bom exemplo. Mas eu concordo com você. Se você define... E esses são os problemas de herança. Tipo, se você define uma coisa virtual que você está o tempo todo preocupado em sobrescrever ela, entendeu? Você não devia fazer. Agora, um bom uso de herança, que eu acho que eu tenho no exemplo das mensagens daqui a 2 ou 3 aulas, é tipo assim, quando você faz uma pequena parte na superclasse e depois estende essa pequena parte. Você vai só... Porque eu não coloquei aqui no slide, eu posso chamar a superclasse. Eu posso dizer, primeiro chame a superclasse, depois venha para cá. Entendeu? Eu não tenho exemplo disso no slide, então vou trazer um exemplo para a próxima aula. Tá bom. Mais dúvidas? Não? Ok. Então, vamos lá, finalmente. Vamos supor que eu faça esse exemplo sem o virtual. Então, agora, eu estou tirando o virtual da brincadeira. Eu tenho a classe pessoa, sem o virtual, defino o meu tipo. Eu tenho a classe aqui, sem virtual, defino o meu tipo também. Eu até falei uma besteira antes, que tipo assim, vai ter um polimorfismo, mas vai ser um pouco mais esquisito. Na hora que implementar, vai ser a mesma coisa. Sou uma pessoa e sou um estudante. Não vai ter diferença nenhuma. E aqui eu vou fazer a minha chamada de método. E quando você rodar essa chamada de método, a primeira linha vai ser, eu não fiz nem a linha, né? Sou uma pessoa. Depois vai falar sou um estudante. Aqui vai falar sou uma pessoa. E aqui vai falar eu sou uma pessoa. Ele não vai conseguir fazer esse chaveamento que tem aqui, onde na segunda chamada eu chamo o método da classe estudante. Pode dizer. Mas a função estudante ela pode direcionar do primeiro estudante. Se for virtual, vai ser primeiro no estudante. Se não, vai ser Se for virtual, você começa de baixo e sobe. Se não for virtual, sempre vai ser esse aqui. Então você quebra a ideia de mais implementação. Entendeu? Por isso que não é uma boa prática você não usar o virtual, né? Porque no geral você quer ter esse virtual. Então, sem o virtual, o compilador vai usar o tipo mais próximo. E o tipo mais próximo sempre é o tipo aqui que foi declarado como pessoa. Isso é o que é chamado de early binding. Então, em tempo de compilação, ele vai assumir, não, eu estou chamando o método da classe pessoa, então isso vai ser o método da classe pessoa, e não importa se você passou na sua chamada uma referência para um estudante. Porque note que eu passo na chamada é um estudante. Com o virtual, vai acontecer o que é chamado de late binding. Entende? Então, com o late binding, você vai dizer assim, não, use o que está na chamada antes. Né? Tipo assim, use o que está na memória antes. Os dois estão na memória, mas use a referência para esse tipo aqui, ou para o tipo mais embaixo, que vai ser o seu estudante. Está clara a diferença? Qual que era assim o... Isso é um erro sutil, isso é um bug sutil, assim, para quem nunca programou em C++. Quase nunca a gente vai usar early binding, não. Sempre usa o virtual. A gente quer ter polimorfismo, a gente quer ter essa chamada assim, isso vai crescer um pouco durante a matéria. Então, e quando a gente faz o override, é só uma segurança para o compilador, para que a gente fale assim, olha, eu estou sobrescrevendo um método e eu não estou definindo um método novo. Porque se a minha pessoa.h não tivesse esse virtual aqui, o meu estudante.h já quebra, né? Porque ele fala, não, peraí, isso aqui era para estar sobrescrevendo alguma coisa, mas não tem essa assinatura antes. Então é uma segurança a mais. Não é necessário, vai ser uma segurançazinha a mais para você escrever. E isso, assim, são coisas que a sintaxe são bem pesadas. Mas quando você começa assim, se eu quero usar
algum tipo de sobrescrita, coloco um virtual. E se eu quero ser uma pessoa segura, coloco o override. Siga essas dicas que você vai estar. Bem, você vai evitar esses bugs em tempo de compilação. Então, o lateBind vai chamar o método da classe mais específica, ou da classe que eu passei para a chamada, né? Que vai ser aqui o nosso estudante. Dúvidas? Não? Ok. Herança múltipla. Eu espero que seja o único exemplo que eu tenho de herança múltipla nessa matéria. Então, é quando uma subclasse vai herdar mais de uma superclasse. Nem todas as linguagens permitem isso. Na verdade, a coisa está indo até além. Linguagem tipo Go, que é uma linguagem nova, uma linguagem criada pela Google, ela até fala assim, não existe herança. A gente está sendo cada vez mais pragmático. Herança é uma coisa perigosa. Reutilizar código é uma coisa perigosa. Porque quando você pensa, a aula passada, que eu falei assim, as noções de autoacoplamento, né? Quando você faz uma herança, e a gente quer ter um baixo acoplamento, a gente quer ter ligações entre nosso código, mas a gente quer que essa ligação seja o mínimo possível. Essa classe E, ela é acoplada com quem? E com mais quem? Com A. Entende? Quem está mais embaixo, pega tudo que está em cima. Então, um bug na classe A vai afetar as classes C, D e E. E até, não, na classe A de cima. Afeta todo mundo que está embaixo. Porque eu herdo todo esse código. Então, tome muito cuidado ao usar herança. E não usem herança só pelo fato de que você vai reutilizar código, não. Herança múltipla deixa as coisas difíceis de entender e também reduz um pouco a nossa moralização, né? É uma saída de uma pessoa preguiçosa. Então você pode ter assim, essa herança múltipla aqui. Você tem um animal, um herbívoro, um carnívoro e um onívoro aqui. Vocês são bons, mas bom. Uma herança que eu faço um diamante. Isso aqui eu vou chamar de um diamante aqui entre essas 4 classes. Vamos supor. Então, assim, é possível em C++. Essa aqui é a sintaxe. Nunca faça isso. Então, a classe onívoro herda da classe herbívoro e herda da classe carnívoro ao mesmo tempo. Nunca usem mesmo. É verdade. Porque vamos supor que a gente está aqui, né? A gente está nesse mundo aqui. E eu vou chamar o método comer. Qual desses 4 métodos vai ser chamado? Oi? Se eu chamo o método comer aqui, né, qual dos 4 vai ser chamado? Ele vai subir para cá? Ou ele vai subir para cá? E a coisa funciona. Porque no outro exemplo, pelo menos eu tenho uma coisa simples, que é um caminho único para cima. Entende? Ali eu não tenho um caminho único para cima. Sendo bem sincero, eu não sei o que vai acontecer em C++. Eu nunca fiz isso, assim, podia fazer para alguma hora. Não sei bem como vai ser essa chamada. Então, herança é uma coisa complicada, porque vai ferir um pouco a noção de encapsulamento, né? Quando eu herdo código e quando eu herdo atributos, eu não estou mais protegendo esse código e esses atributos, né? E vai ter essa dependência entre as classes. E mudar a superclasse traz muita consequência para o nosso sistema, né? E se vocês pegam, assim, os style guides que tem de empresas, ou boas práticas de programação que tem de empresa, né? E falar de composição, eu sei que eu fiz isso semestre passado, não, esse semestre. Falar de composição que é muito mais bacana, você sabe que é uma interface, mas eu vou ver se pelo menos eu falo com o Júlio e voltar para isso. Não sei entender o que é uma interface, né? Mas composição é uma coisa que é muito mais apropriada do que herança. Tipo assim, e o que é composição, né? Vocês já fazem direto. Composição é a relação de que uma classe vai conter a outra classe. Eu só vou dizer assim, essa classe
contém outra classe. E isso também é reutilizar um código, né? Eu posso fazer o exemplo da pessoa, por exemplo, ao invés de ter uma superclasse pessoa, tipo está aqui, nada impede, uma boa solução, nada impede que eu tenha, por exemplo, sobe. Eu teria feito isso no código. Nada impede, por exemplo, que não exista essa herança e eu crio uma classe identificação. E essa pessoa contém uma identificação e essa outra pessoa também contém uma identificação. Como é que funcionaria isso na prática, né? Então, ao invés de você criar a classe, que eu vou ver se eu faço aqui também só num exemplo rapidinho. Você cria assim uma classe ID, onde uma classe ID tem um nome e tem um public std response get nome. Então, esse aqui é a minha classe ID. Então, aqui eu tenho meu exemplo de composição. Include string. E aqui eu tenho a minha classe pessoa, onde essa minha classe pessoa nada impede dela ter um ID identificador. Então isso não é uma solução feia, não. Assim, sendo sincero. Isso aqui na verdade é uma solução até bacana, onde você simplesmente tem um atributo na pessoa, que é o identificador dela, e você joga tudo que é comum aqui nesse identificador que está aqui em cima. Então, o seu identificador pode ter, por exemplo, um método valida CPF, que vai validar o CPF. Pode ter um int CPF, entende? E note que a classe pessoa aqui, nunca, a classe aluno, né? Note que a classe aluno aqui não vai herdar um método valida CPF, que não tem tanto a ver com o aluno em particular. Né? Isso existe em outra classe. Ela só vai ter um atributo que vai ter esse comportamento. Aqui eu vou estar reutilizando o código também. Sim ou não? Sim, né? Tipo, tudo que está na classe ID, a classe aluno, como guarda uma referência para isso, vai ter e pode repassar isso para frente como quiser. Pode ter aqui um método getID, eu pego esse objeto ID e uso da forma que eu quiser. Então, isso que é composição. Vocês já fazem composição direto quando vocês têm classes usando outras classes. Né? Então, composição, vai para baixo. Composição geralmente é o que é preferido. Por exemplo, todo estudante tem um curso. Herança é bom ser utilizado apenas quando você tem certeza da relação de hierarquia. Quando a superclasse está ficando muito complicado, é um bom sinal que você devia quebrar aquela herança e fazer composição, ou talvez repensar a sua ideia. Não tem palavra-chave ou sei lá, sintaxe especial para isso, que isso já é a ideia de reusar objetos em C++ ou em qualquer linguagem. Quando você faz composição com interfaces, aí é que a coisa vai ficando cada vez mais elegante. Então, ao invés de você copiar o comportamento de herança, o que você faz na composição é repassar a responsabilidade. Quem é responsável de saber ou de ter métodos de identificação é a classe T. A classe aluno é responsável de ser um aluno, a classe professor é só um professor, e elas não compartilham nenhum código entre elas. Esse exemplo pequeno, talvez não esteja claro qual é a vantagem de um para o outro ainda, mas com o tempo talvez vai ficando mais claro ao longo da matéria. Sempre que você pensar em usar herança, você vai se perguntar duas coisas. É uma relação de toda pessoa, todo aluno é uma pessoa? Todo professor é uma pessoa? Sim. A composição é um código muito mais complicado, que nesse caso não é um código mais complicado?
Não. Entende? Então, se a composição for simples de fazer, criar uma outra classe que tem aquele comportamento, cria outra classe. Se não for uma relação de cria outra classe. Se você observar que realmente faz sentido herdar aquele código, aí sim é que você vai usar herança. Dúvidas? Alguma coisa? A questão do private, do public, na hora da construção da composição, ela não pode definir, não, eu estou herdando um método único, só que a minha. A próxima aula a gente vai continuar no tema de herança, mas a gente vai voltar para o tema de encapsulamento. Na próxima aula a gente vai finalmente ver aquele protected lá que eu falei algumas aulas atrás. Quando você faz herança, na prática você herda tudo. Mas a classe de baixo, por exemplo, a subclasse, dando um pouco de spoiler para as próximas aulas, né? A subclasse aqui, estudante.cpp, ela não tem acesso nenhum ao nome. Ela não pode pegar o nome. Porque como o nome é private lá em cima, eu não consigo acessar o nome aqui de baixo. Ela tem acesso a tudo que é público. Não tem acesso a nada que é private. Mas ela vai ter essa memória. Tipo assim, a memória faz parte dessa classe, mas a responsabilidade de alterar não faz parte dessa classe. Ficou claro? Vai rever um pouco mais sobre isso na próxima aula. Se vocês quiserem talvez um exemplo bacana, né? Tipo, que eu posso trazer até a resposta na aula que vem, né? Mas só para brincar um pouco. É casos como esse, onde eu tenho uma classe A, que eu tenho um public, tipo, virtual void f. Eu tenho uma classe B, que herda da classe A, que vai sobrescrever. Eu tenho uma classe C, que vai sobrescrever a classe B também. Espera aí, pode ver. Classe C, public B. Então aqui eu tenho 3 classes, cada uma sobrescrevendo a outra. Eu vou criar um método F que recebe a classe A. Eu vou criar um método G que recebe a classe B. Eu vou criar um método não funciona, que recebe a classe C. Aí a gente pode brincar de fazer coisa como essa aqui, tipo main. Isso é muito pegadinho específico da linguagem, mas é bom para a gente entender os conceitos do que é virtual, do que não é virtual, entendeu? Então eu vou criar A, eu vou criar B e eu vou criar C. Eu vou chamar... Oi? GH, FGH. Eu vou chamar H com C. Eu vou chamar H com... Não, peraí, calma. Eu queria chamar F com C, H com C, F, G... Não, desculpa. Agora a coisa fica mais... Pronto. Aí vocês podem brincar com e sem o virtual, né? Tipo... E brincar de chamar diferentes versões dessas suas funções. Tipo assim, se eu chamo F com A... Compila. Por que não está compilando? Porque aqui não recebe um ponteiro.
F com A. Se eu chamo H com B. E se eu chamar, por exemplo, G, H. Acho que isso aqui está ficando mais simples ou mais complicado do que... Eu vou pensar num exemplo bacana na próxima aula. Não, porque tem um exemplozinho desse que é bom para você pensar justamente qual desses métodos vai ser chamado, né? Porque todos eles são declarados com o mesmo tipo. E você pode declarar cada um deles com o mesmo tipo. Tipo assim, esse aqui, a memória é A e o tipo A. Esse aqui, a memória é B e o tipo é A. Esse aqui, a memória é C e o tipo é A. E você brincar um pouco, talvez só porque aqui eu só tenho um método, né? Justamente qual método você consegue ver em cada caso desse. Tipo assim, qual método eu tenho acesso nesse caso, quais métodos eu tenho acesso nesse caso, e quais métodos eu tenho acesso nesse caso. O que acontece com uma chamada mais específica, acontece com uma chamada mais geral. Na próxima eu vou brincar um pouco mais com isso, você traga um exemplo um pouquinho mais elaborado, para finalmente fechar essa questão de sobrescrita e etc. Então é isso. Dúvidas? Tá. Sempre que eu faço um exemplo na hora, fica um pouco... Beleza. Até quinta-feira. Oi? Sim, a prova é terça, gente. Lembrando que a prova é terça. A aula de quinta eu vou tentar ser um pouco mais curto. Vocês têm VPL, vocês têm lista de exercícios. Quem quiser trazer dúvida na quinta, traga. Se não tiver dúvida, eu vou embora. Mas, tá bom. Oi? Como assim? Desculpa, não ouvi. Os slides para frente, tá lá. Só toma um pouco de cuidado, eu dou a aula da matéria, tem coisa que eu já falei que ela tá lá. Vê a aula para frente, tá lá. Oi. Exercício relacionado a STF, que a gente tem